Olá, alunos, tudo bem? Eu mudei aqui um pouquinho o setup por causa do calor, tá muito quente aqui em Porto Alegre, então vou gravar essa aula aqui da sala, tá? Então, essa aula é sobre custos indiretos de fabricação e a gente vai aprender, a ideia nessa aula é que vocês aprendam a ratear os custos a partir do método de custeio por absorção. Na aula anterior, vocês viram todas as metodologias, né? A gente passou assim rapidamente sobre as metodologias de apropriação de custos mais utilizadas. Nessa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que funciona custeio por absorção e lá no final a gente vai resolver um exemplo, né, de exercício. Então, custos indiretos e custeio por absorção. Então, a pergunta é: como transferir os custos aos produtos e serviços? Ou que forma que o administrador pode utilizar para pegar custos associados à produção de produtos ou serviços e ratear entre essa produção? Então, a utilização de critérios de rateio, né, os mais comuns, eles são feitos a partir de uma coisa bem simples, na verdade, que é o percentual de utilização de mão de obra, máquinas ou gastos de materiais para os produtos. Né? A gente pega um percentual, fixa ele, e aí a gente rateia todos os outros custos indiretos de fabricação para considerando aquele percentual. O custeio por absorção ele é oficialmente utilizado pelas empresas para efeitos fiscais, embora gerencialmente não seja tão útil, digamos assim. Por quê? Porque eu já falei sobre isso em aulas anteriores, né? Para que haja um afinamento da resposta, ou seja, para que ela seja criteriosa no sentido de responder efetivamente ao custo, né? Seria preciso uma medição muito mais fina dos custos associados ao produto. Mas como uma medição assim, mesmo que um pouco menos apurada, pode dar um resultado importante ou interessante, acho que já resolve, né? Já é importante. Então, custeio por absorção, o esquema básico, tá? Acho que é a segunda vez que eu dou esse exemplo, porque eu acho que entender o esquema básico já é meio caminho andado para entender como é que faz custeio por absorção. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem um gasto, né? A gente gasta um dinheiro dentro da empresa. A gente pode ter o gasto com investimento ou gasto com consumo. E pode haver só um desembolso, simplesmente, porque por algum motivo se perdeu, não foi nem investimento e nem consumo. Desembolso para, sei lá, para acionista, alguma coisa assim. Lá nos gastos com consumo, a gente tem custos e despesas. As despesas vão direto lá no DRE da empresa, nos resultados, então elas não são possíveis de serem divididas dentro dos custos indiretos de fabricação, a fim de aumentar os custos do produto ou de dar os custos a ele. Mas os custos sim. Os custos diretos, eles são mais simples de serem verificados. E aí, lembra que eu falei para vocês de custos diretos, tipo funcionários específicos para uma produção, né? Ou custos diretos associados a principalmente compra de material específico para a produção de um produto. Nesse caso, tem ali 3 produtos, né? Produto 1, 2 e N. Os custos indiretos é que são os difíceis de serem organizados para dentro de cada um dos produtos, porque eles não estão diretamente associados à produção de um produto, mas eles são custos, né? Eles estão sendo gastos dentro de uma empresa. Então, é preciso associar estes custos de alguma certa forma para que a gente chegue no valor de venda do produto, né? E a gente saiba qual é o valor de custo, quanto que pode ser vendido, e aí a gente consiga efetivamente saber o quanto está ganhando, né, com a produção deste produto. Aqui, de novo, o esquema básico, então, da contabilidade de custos, né, que tem ali os custos diretos e os indiretos, e aí a gente tem ali custos indiretos, e aí aparece o que? Rateio, né? A gente seleciona uma forma de rateio para os produtos específicos, né? A partir daí, os produtos vão para estoque e a gente tem o valor de custo do produto vendido, né? As despesas entram de uma outra forma, se associam às receitas ou aos resultados de venda para chegar lá no resultado final, né? No lucro ou prejuízo. Então, o esquema básico para fazer custeio por absorção, qual é? Então, primeiro a gente separa o que é custo e despesa, né? O que é despesa não entra na conta. Apropria os custos diretamente ao produto.
Então, tudo que é custo direto, que é diretamente movido no processo de produção do produto, a gente já associa o produto A, B, C, D, quantos produtos tiver. Depois a gente apropria os custos indiretos que pertencem visivelmente a departamentos e agrupa eles à parte, né, em comuns. E depois de apropriar esses custos, né, a gente faz o rateio então destes custos. A gente apropria, descobre qual é o valor de cada um dos custos e a gente faz o rateio. Para fazer o rateio, né, indireto a diversos departamentos de produção ou de serviços. A gente pode escolher a forma com que a gente vai fazer esse rateio e aí a gente vai atribuir aos custos indiretos que agora estão nos departamentos de produção os produtos, né, a partir de critérios fixados. Então, por exemplo, a gente pode fixar o percentual de gastos relacionados à mão de obra, matéria-prima, enfim, a algum custo direto. Aí a gente fixa o percentual, lá no exemplo vai ficar mais fácil de ver. E aí a gente faz todo o rateio dos custos indiretos. Então, o custeio por absorção, ele é aceito pela legislação societária e pelo fisco. Ele aloca todos os gastos de produção aos custos de produção, ele dilui os custos fixos, né, sem alteração do volume. A alteração do volume altera os custos unitários, por quê? Porque a gente pega e dá um valor ao custo de unidade, quanto mais produz, mais aumenta o custo de unidade de produção. E faz então um rateio de custos indiretos, que é chamado de subjetivo, né? Então são critérios subjetivos, porque você vai usar percentuais de gastos de custos diretos para ratear os custos indiretos, né? Por ter essa subjetividade, então ele é um custeio que pode ser uma forma de custeio que pode ser considerada complexa para gerência, né? Porque a gerência talvez queira números mais exatos. Segundo o custeio por absorção, é preciso alocar todos os custos aos produtos, inclusive os custos indiretos. Então, por conta disso, esse rateio, o que é o rateio? É a divisão dos gastos indiretos e a alocação aos produtos ou serviços. Então, o custeio por absorção, ele vai indicar que é obrigatório que todos os custos diretos ou indiretos sejam alocados aos produtos, à fabricação deles. Então, é por isso que a gente cria uma planilha e a gente divide todos os custos diretos ou indiretos relacionados ao produto e aloca eles dentro do processo de fabricação para ter o resultado. O que é rateio de custos, então? Ele representa a atribuição de um custo indireto a um objeto de custo, segundo uma certa base. A base é o que importa, né? Então, assim, quando vocês fizerem um exercício, se vocês têm dúvida de qual base vocês estão usando, se vocês indicam lá, eu usei como base mão de obra direta. E é bem simples. Digamos que assim, eu gastei R$10 de mão de obra direta, ela é a minha base. Eu gastei desses R$10, R$6, tá lá no exercício isso. R$6 eu usei para o produto A, R$4 para o produto B. Significa que todos os custos indiretos eu vou alocar o quê? 60%, porque 6 para 10 é 60% dos custos indiretos para o produto A e 40% para o produto B. Então, é bem simples, de certa forma, de fazer. Mas o que complica é a gente entender a base, só isso. Então, a gente tem um custo e aí a gente define um critério percentual que é a base, né? Com essa base, a gente faz o rateio percentualmente. Então, a gente define lá, a gente define um critério de rateio, tá lá, para ratear os percentuais. A gente define um critério de rateio. A partir dessa definição, a gente aplica esse custo. E aí, esse percentual vai depender do critério que eu usei para rateio, seja o percentual de mão de obra direta, de material, enfim, aquilo que eu acho que eu devo. Por exemplo, eu posso levar em consideração assim na minha empresa. Na minha empresa, o maior gasto é aluguel e o segundo maior gasto é luz. O produto que usa a fábrica por mais tempo ao longo do dia é o produto A. E eu uso cerca de 80% do maquinário ligado para o produto A e só 20% para o produto B. Eu estou inventando aqui para dar um exemplo. Eu posso usar este como critério de base para efetuar o rateio,
né? Este pode ser o critério de base. A definição vai estar indicada no exercício, mas para vocês entenderem como é que na prática vocês usam custeio por absorção, porque quando vocês precisam organizar os custos de uma empresa, vocês precisam fazer isso, vocês precisam organizar ou ratear os custos de acordo com critérios. Então, problema no rateio dos custos fixos. Há uma natureza arbitrária no rateio dos custos. Custos comuns ou diretos são rateados aos objetos de forma mais ou menos arbitrária. Então, a gente pode ter informações enganadoras e tomadas de decisões pobres, né? Este é o problema de se ratear os custos a partir dos custos fixos. Mas como, assim, na prática, vocês vão perceber que é muito difícil você conseguir ratear os custos de uma forma de forma a conseguir o percentual exato, é muito difícil. Então, assim, a gente tenta, né, o possível para chegar próximo ao valor de custo. Então, um dos problemas no rateio de custos fixos é escolher a base de rateio. A base de rateio é a medida relacionada com 2 ou mais objetos de custos que vai ser utilizada para ratear custos indiretos ou custos comuns a esses objetos, que foi o que eu falei antes, por exemplo, utilização de energia elétrica. Ela é comum a todos e eu consigo ter uma base para fazer esse rateio. Essa base é o mais difícil de definir, né? De você olhar e definir o quanto você, como é que você vai utilizar ela conforme percentuais. Então, bases de rateio, a gente tem ali relacionados mão de obra, por exemplo, e aí um custo comum que é a supervisão, e a base de rateio usual pode ser o quê? Pode ser quantidade de empregados, horas de mão de obra ou salários pagos. Então, assim, a gente tem os custos relacionados à mão de obra. O custo comum, que é relacionado à supervisão, que supervisiona todos, é um custo comum. A base de rateio vai ser, por exemplo, a quantidade de empregados, ou as horas de mão de obra, ou os salários pagos. Então, bases de rateio usuais para custos comuns. Outro exemplo, máquinas. Um custo comum é depreciação, manutenção ou seguro de máquinas. E a base de rateio usual pode ser o quê? Quantidade de horas máquina utilizada por cada um dos produtos para funcionar, valor do equipamento ou quantidade de máquinas relacionadas. A gente usa uma base de rateio, né, para definir o que vai ser rateado. E aí a gente pega o valor desses custos relacionados à máquina e rateia de acordo com essa base comum. É outra base de rateio usual para custos comuns. Ocupação. Custo comum, aluguel, seguro, ar-condicionado, são custos de todos os produtos. Você pode usar como base de rateio espaço ou volume ocupado. Espaço, você tem 5 salas. E aí um produto usa 3 salas, um serviço, o outro usa 3. Então, a base de rateio é a quantidade de salas. A gente divide pela quantidade e depois multiplica. A conta é simples de fazer. O que é difícil é pensar qual é a base de rateio que você vai usar e qual percentual ela significa dentro dos meus critérios de absorção de custos. Esse é o mais difícil. Outro, para serviços. Os custos relacionados a serviços. O custo comum é manuseio de materiais, lavanderia, materiais indiretos. A base de rateio vai ser o quê? Peso, quantidade, valor e tempo. Então, para custos indiretos, a gente tem o quê? Aqui um exemplo de rateio de custos indiretos. 2 produtos, tá? A gente tem o produto milho e soja. E a gente tem valores relacionados à mão de obra direta. R$300 para milho e 200 para soja, que soma R$500. E a gente considera, então, que R$500 é 100%. Se R$500 é 100%, a gente tem que o percentual de utilização de mão de obra é 60% para o milho e 40% para a soja. Se a gente tem custos indiretos de R$700, a gente só aplica uma regra de 3. R$700, quanto é 60% disso? R$420. R$700, quanto é 40% disso? R$280. E aí a gente tem o quê? A gente tem o valor dos custos indiretos de fabricação. Entenderam? É assim, é bem simples mesmo, só isso.
um exercício de rateio de custos um pouquinho mais complexo para verificar como é que ficam nas planilhas, tá? Porque esse vai ser parecido com o que eu vou dar para vocês no final da disciplina agora, na próxima semana. Então, a gente tem um exemplo, a empresa Tico e Teco, que tem os seguintes gastos no período de janeiro de 2000 e tantos. Aí tem uma supervisão de fábrica, mão de obra do produto X, honorários, mão de obra do produto Y, material indireto, matéria-prima, energia elétrica, matéria-prima do produto Y, manutenção de máquinas, energia elétrica da fábrica, tá? A gente tem ali todos os gastos. E a gente tem outros dados conhecidos que também são dados. A gente tem ali o produto X e Y, número de requisições de material de cada um, consumo de energia elétrica de cada um, número de funcionários associados e número de horas máquina. Aí, o que a gente faz? A gente tem que determinar o custo unitário de cada produto, rateando os custos indiretos, utilizando a base de rateio que mais se identifique com o mesmo. Sabe-se que foram produzidas 15.000 unidades do produto X e 10.000 unidades do produto Y. Como é que eu vou resolver isso? Ora, bem simples na verdade. A gente tem lá energia elétrica da fábrica, tá? A gente tem energia para produzir o produto X e o produto Y. Se cada um consumiu 4.500, 4.100, porque estava escrito lá no total de 8.600 kW, quanto percentualmente é isso? Se 8.600 é 100%, 4.100 significa 48%. 4.500 significa 52%. Se o valor da energia elétrica, então, deu R$ 8.900, como é que a gente faz o rateio? A gente vai colocar, então, 52% de 8.900, que é 4.628 para o produto X, e 48% de 8.900 para o produto Y. Simples, na verdade, não é? E aí a gente tem lá o rateio do valor da energia elétrica da fábrica. Por quê? Porque a energia elétrica da fábrica é custo indireto de fabricação. Se a gente tem que o produto X foi produzida 15.000 unidades porque estava lá e o produto Y 10, a gente tem o custo por unidade produzida. Para produzir cada unidade, foi quanto? 15.000, a gente pega os 4.628 e divide por 15.000 unidades, dá 31 centavos para o produto X e 43 centavos para o produto Y. Então, o total gasto foram 0,74 centavos para a produção de todos os produtos. Manutenção das máquinas. Manutenção das máquinas também é um gasto de custo indireto de fabricação, não é? Então, por isso, o que a gente faz? A gente tem lá qual número que pode ser usado para isso naquela tabelinha? O número de horas máquina. Para a produção do produto X, o número de horas máquina está escrito lá, foi 5.500 e do produto Y 4.500. Se o total é 10.000, que significa 100%, significa que o percentual de utilização do Y é 45% e do X é 55%. Então, se eu tenho um gasto de R$ 5.600, que está lá nos primeiros dados relacionados ao valor de manutenção de máquina, eu só divido por este percentual, que vai dar 3.080 para o produto X e 2.520 para o produto Y. E aí eu vou ter lá um valor total que é 5.600. Se eu produzir 15.000 unidades do X e 10.000 unidades do Y, eu gastei 20 centavos para a produção do valor da hora máquina do X e 25 para a produção da hora máquina do Y, que é o quê? Que é os 2.500 dividido por 10.000 unidades e o 3.080 dividido por 15.000 unidades. É bem simples. Supervisão de fábrica, honorários de diretoria, materiais indiretos, energia elétrica de administração. Então, o que a gente faz? A gente soma estes valores todos. E aí a gente pode usar o quê? A gente pode usar como base a produção. Porque supervisão de fábrica, honorários de diretoria, materiais indiretos, energia elétrica da administração são custos indiretos da fábrica. Aí a gente usa lá o valor da produção. Se o produto X produziu 15.000 unidades e o Y 10.000, nós temos o total de 25.000 unidades, que vão corresponder ao quê? 100%. Então, significa que 60% do valor foi para 15.000 unidades o produto X e 40% o produto Y. Todos estes honorários aqui significam 47.000. Então, 60% desse 47.000 é 28.200 do produto X. E 40% de 47.000 é 18.800. Aqui está o total, 100%.
Bem simples também. O custo por unidade produzida vai ser 1,88 do produto X e 1,88 do produto Y. Por quê? Porque é o 18.800 dividido pelo número de unidades, 10.000 unidades, e 28.200 dividido por 15.000 unidades. Despesas indiretas, então. O que a gente vai ter? A gente vai ter ali o valor de cada um, não é? Produto X, produto Y. E as despesas que nós calculamos, o valor unitário. A gente tem energia elétrica, máquinas e honorários. E a gente vai ter o total de custos relacionados a cada um dos produtos. 2,39 para o produto X e 2,56 para o produto Y. E a gente vai ter aqui mais os custos diretos, porque lá na planilha do exercício nos dava os custos diretos de mão de obra relacionado ao produto. Se a gente tem lá o custo indireto de mão de obra, né, que é 220 mil para produção de 15 mil produtos, a gente sabe que é R$14. Se a gente tem 95 mil para 10 mil produtos, a gente sabe que é R$9,50. E a gente tem o total aqui também. E a gente também tem os mesmos percentuais para a matéria-prima. E aí, com isso, o que a gente tem? Então, com isso, a gente tem o quê? A gente tem ali o custo total. A gente consegue calcular o custo total. A gente vai adicionar a energia elétrica que foi calculada, a manutenção das máquinas que foi calculada, os honorários, os custos diretos de material, mão de obra e matéria-prima, que também foram calculados, e a gente vai chegar no custo unitário total. E a gente vai descobrir que o produto Y gasta mais por unidade de produção, R$31, do que o produto X. É para isso que serve fazer esse cálculo. Então, na verdade, é só isso. É simples, de certa forma, de se efetuar o cálculo, e o que importa é a gente definir bem direitinho qual é o critério, né? Qual é a base de rateio utilizada, tá bem? Eu vou dar um exercício bem parecido com esse, espero que vocês consigam fazer. Qualquer coisa me chamem, tá bom? Beijos, bons estudos, boa semana.